Olá, seguidores do Giro Serra, estamos aqui com vocês novamente para mais uma edição do Giro Entrevista, desta vez para o Giro Entrevista especial Eleições 2024, na qual nós estamos recebendo os candidatos à Prefeitura de Petrópolis, e hoje eu, Gabriel Barbosa, estou aqui recebendo o prefeito Rubens Montempo, do PSB, candidato à reeleição. Seja bem-vindo, prefeito. Bem, em primeiro lugar, então, um abraço em todos que estão nos ouvindo, todos os telespectadores do nosso Giro. É uma honra poder estar aqui, poder debater os assuntos que são importantes para a nossa cidade. E tenho convicção que a gente conseguiu, em curto espaço de tempo, 2 anos e meio de governo, afinal de contas, nós tivemos o nosso mandato impedido de ser exercido na sua plenitude devido a uma injustiça que nós sofremos, fomos vítimas de uma sentença copiada e colada, acredite se quiser. E a gente, nesse curto espaço de tempo, conseguiu fazer muita coisa. E vai ser muito bom poder falar com todo o povo petropolitano, explicar tudo que nós fizemos e também algumas coisas que deixamos de fazer, porque nós somos, assim, temos as nossas limitações. Mas eu tenho convicção que nós fizemos o melhor possível pela nossa cidade. Tudo que nós fizemos com muito amor, com muita dedicação ao nosso povo. Eu acredito que eu estou agora no meu 4º mandato, eu tenho um propósito na minha vida, acho que Deus tem um propósito na minha vida, eu sou médico, e é dessa maneira, servindo ao povo, que eu me sinto bem, que eu me sinto em paz, que eu me realizo como pessoa humana. Então eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito boa para a gente poder conversar um pouco com o povo petropolitano, que vai definir e decidir os destinos da nossa cidade para os próximos 4 anos. Perfeito, prefeito. Explicando mais ou menos como que será a dinâmica aqui da nossa entrevista, nós temos aqui alguns temas que serão sorteados por mim e eu farei uma pergunta respectiva sobre determinado tema aqui sorteado. Então já vamos aqui para o primeiro tema sorteado da nossa entrevista. Tema sorteado, economia. Então vamos conversar um pouco, prefeito, sobre a economia da cidade de Petrópolis. Você está atualmente no seu 4º mandato como prefeito de Petrópolis e você pegou fases econômicas completamente opostas em diferentes tempos, tanto do país quanto do governo do estado também. Eu gostaria de saber como que está sendo feito esse controle das finanças agora, neste ano de 2024 e desde quando você assumiu, e também um comparativo com os outros mandatos do senhor. Bem, Gabriel, acho que é do conhecimento de todo mundo, é notório que eu assumi uma situação muito difícil do ponto de vista econômico. Nós herdamos mais de 60 milhões de precatórios que não tinham sido pagos. Aquele que me antecedeu, ele não conseguiu cumprir o mínimo necessário o mínimo necessário e constitucional para a educação. Ou seja, a gente teve que investir muito também na parte da educação para complementar a parte que não foi investida pelo meu antecessor. Pegamos uma situação muito difícil por causa das chuvas, e uma situação muito difícil principalmente na área da saúde. Acho que todo mundo também tem consciência disso. E a gente veio da pandemia. Então, uma situação econômica difícil. E nós percebemos, logo no curto espaço de tempo, que se a gente não tomasse medidas importantes para garantir o futuro da nossa cidade, a gente não teria condições nem de chegar no final de 2022. Ainda mais que foi um ano atípico, como eu muito bem falei, já deixei bem claro a questão da chuva, que deixou um passivo enorme, gigantesco, e a gente teve que cuidar de toda a cidade. Então, desde então, a gente analisando as finanças da cidade, a gente conhece o potencial da cidade, sabe que a cidade tem um potencial incrível. Nós pegamos o Palácio de Cristal fechado, o teatro fechado, o turismo em baixa, ou seja, alguns sintomas importantes de que realmente a gente teria um trabalho muito grande para fazer. Então a gente retomou, conseguimos melhorar a nossa arrecadação, não só dos recursos próprios, mas também dos repasses financeiros, principalmente em relação à questão do ICMS. Eu quero aqui deixar bem claro que eu sou apaixonado pela GESELMA, fui um dos grandes incentivadores da GESELMA para que ela sempre continuasse no nosso município, crescesse e se desenvolvesse no nosso município. E foi assim durante todos esses anos. Mas a riqueza que é gerada pela GESELMA é um produto que tem que ficar para a nossa cidade e não ser, digamos assim, pulverizado para os demais municípios. Foi isso que eu fiz. Com isso a gente garantiu, já em 2022, um aporte de recursos a mais de aproximadamente 100 milhões de reais.
Em 2023, nesse caso, um aporte de aproximadamente 300 milhões de reais. E esse ano, por causa desse problema todo da GSELMA, que surgiu, nós garantimos até março um aporte aproximadamente em torno da média histórica de 45 milhões de reais. E de lá para cá, a gente vem sofrendo um pouco esse escalonamento que foi concedido pelo presidente do STF, doutor Luiz Barroso, mas eu tenho certeza que outras fontes de arrecadação a gente conseguiu melhorar. Por exemplo, o imposto de renda retido na fonte. Nós aumentamos em mais de 50 milhões durante todo esse período. Também o ISS, nós aumentamos em quase 40 milhões a arrecadação de ISS. Por que aumentou? Porque a economia como um todo melhorou. Você vê, por exemplo, aqui a Rua Tereza. A Rua Tereza hoje em dia está voltando a empregar, tem muito mais lojas abertas do que naquele momento tão difícil que a Rua Tereza foi atingida também pela chuva. Acho que ficou claro isso também para todo mundo. E assim por diante. Você vê, por exemplo, a quantidade de emprego de carteiras assinadas. Hoje o nosso município está batendo recorde, a gente está chegando perto de 70 mil carteiras assinadas, empregos de carteiras assinadas no nosso município, isso é inédito. O nosso balcão de emprego da prefeitura, que oferecia entre 40 e 50 postos de trabalho por semana, hoje em dia oferece entre 150 e 200. Então isso demonstra claramente que a nossa economia agora já está bem mais aquecida. O turismo voltou, o Palácio de Cristal já foi reaberto, nós reformamos a Casa de Santos Dumont, fizemos ali um anexo, que é um museu, a Casa do Colono foi reformada. Então, o teatro está quase finalizado, há pouco tempo eu estive lá visitando, inclusive, a obra. Então, todos os aparelhos de cultura e turismo, eles foram reaquecidos. Então, você vê, por exemplo, a gente trouxe para cá o Festival Literário Internacional, fizemos a primeira edição, colocamos ali no Palácio de Cristal os grandes nomes da cultura e os grandes escritores brasileiros que a gente tem. E também conseguimos fazer outros eventos importantes. A Festa do Chocolate entrou agora para o calendário oficial da nossa cidade, o Petrópolis Business, o Quitandinha, que acabou juntando muita gente e trouxe muita gente de fora também. Também foi algo inédito que a gente conquistou para o nosso município nesse período. Tudo num período de 2 anos e meio. Mantivemos também diversas outras atividades no calendário. O Rock in Mountain hoje em dia já é uma realidade, está consolidada também no nosso calendário, e outras atividades também relacionadas a essa questão do turismo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente trabalhou muito esses 2 anos e meio e as pessoas hoje em dia percebem, a cidade está bonita, está bem cuidada, percebe que a gente hoje está no caminho certo, que economicamente a cidade se recuperou. Perfeito, prefeito. Vamos então para mais um tema. Gostaria de lembrar também aos espectadores que a quantidade de temas e perguntas a serem realizadas varia de acordo com o tempo gasto para a resposta do entrevistado. Acabei pegando 2 papéis aqui, deixa eu pegar um aqui apenas. Vamos então aqui sortear mais um tema para a nossa entrevista. Saneamento básico. Prefeito, recentemente, há cerca de 2 anos, mais ou menos, o Congresso Nacional aprovou o marco do saneamento. Eu gostaria de saber como que está sendo cumprido as diretrizes desse marco de saneamento aqui em Petrópolis. Olha, realmente eu fico vendo como que essa questão ela ficou esquecida nos últimos anos que me antecederam. Uma pena, realmente. E a gente está novamente iniciando todo um processo de recuperação do tempo que foi perdido. Infelizmente, a gente encontrou, por exemplo, um projeto para construir uma estação de tratamento de esgoto no Parque de Itaipava, que ficava na frente, na parte mais nobre do parque, que é ali naquela parte lateral. E nós revemos esse processo todo. Tinha que rever. Então, nós conseguimos, com isso, colocar a estação de tratamento de esgoto, que já está funcionando em Itaipava, que é um investimento da Águas do Imperador, mais ou menos da ordem de 30 milhões de reais, num local muito mais apropriado, lá no fundo do parque. Mas só que a gente exigiu, só liberamos a licença para poder fazer a estação de tratamento de esgoto, condicionando a fazer uma estação de tratamento de esgoto similar lá no Alto Independência, que é um lugar mais vulnerável da nossa cidade, se não é o mais vulnerável, um dos mais vulneráveis. E que a gente precisa fazer justiça social. E lá a tarifa
né, vai ser tarifa que não será cobrada também, porque lá vai estar dentro da tarifa social que as pessoas, na sua grande maioria, lá são beneficiadas por causa da sua condição social. Então, nós vamos tratar, né, também, né, dessa questão do esgotamento sanitário, do Alta Independência, concomitante à estação de tratamento de esgoto lá de Itaipava, né? Outra questão importante foi a gente fazer um novo pacto com Águas do Imperador para retirada da tubulação de dentro dos rios. Elas vão ter que passar por dentro dos rios, mas por baixo. Por quê? Porque você ficava com muita dificuldade de você chegar e fazer a limpeza dos córregos na nossa cidade. Então, isso também está sendo revisto. Isso, na minha opinião, é um grande ganho para a cidade. Porque com isso, você mantém o desassoreamento dos rios, e principalmente dos nossos afluentes que são menores, né, de alguma forma, permanentemente desassoreados, para que a gente possa também fazer o nosso combate às nossas chuvas, de forma organizada. Tem essa questão da bacia do Cascatinha, Itamaraty, que não vai passar do ano que vem. Ano que vem, nós vamos iniciar a obra da estação de tratamento de esgotos de toda a bacia do Cascatinha e também do Itamaraty. Por quê? Porque nós temos compromisso ambiental com o nosso município. Então a gente tem essa pauta ambiental que tem que ser trabalhada cada vez mais. E a gente tem que pensar essa questão não só do ponto de vista do esgotamento sanitário, mas também do destino final dos resíduos sólidos do nosso município. E também a gente poder estar trabalhando a coleta seletiva para que a gente possa ter metas. Encontrei a coleta seletiva menor do que deixei. Olha só a gravidade disso, não houve qualquer investimento em coleta seletiva. Então nós organizamos novamente a coleta seletiva. Nós temos hoje, né, um local específico lá no Cimério, acho que você já conhece, onde que a gente consegue envolver cada vez mais a população ali, não só da Zona Sul, mas também ampliamos a coleta seletiva e hoje talvez seja um dos municípios no estado do Rio de Janeiro que mais está fazendo coleta seletiva. Nós já estamos começando a chegar num ponto de coleta seletiva próximo, bem próximo, né, de 1,5% ao dia de coleta seletiva. E vamos terminar esse ano chegando próximo de 3% de coleta seletiva por dia, que é muita coisa, um volume muito interessante, que poucos municípios conseguem construir. E temos que ter meta. A nossa meta é, sim, a gente colocar coleta seletiva em todo o município e trabalhar essa questão ambiental por dentro das escolas de forma transversal. E chegar, assim, a dobrar esse indicador e ter, até o final de 2028, aproximadamente 6% de coleta seletiva de todo o município. Se der para ampliar mais do que 6%, ótimo, muito bom realmente. Mas eu tenho certeza que são metas importantes, são desafios que a gente vai colocar para que a gente possa realmente chegar lá. Quero criar também, um conselho municipal, que eu acho que é importante, falando também de sustentabilidade, que está dentro dessa pauta, um conselho municipal, de transição energética. Eu acho que é importante a gente estar discutindo essa questão da transição energética e de uma política energética para o nosso município. Eu vejo isso tudo como algo assim, inovador, necessário para que a gente possa avançar nessa pauta. E é claro, a gente quer trabalhar, conseguimos agora a conquista também de ônibus elétricos por parte do governo federal, vamos também colocar pontos de abastecimento elétrico espalhados pela cidade, para que a gente possa incentivar, não só o proprietário que tem seu carro particular, mas também o taxista da nossa cidade, a pessoa que trabalha com o aplicativo. Beleza, prefeito. Então vamos aqui para mais uma pergunta, mais um tema sorteado. Nosso tema de agora será transporte. Prefeito, recentemente nós tivemos a decisão do TJRJ revogando a decisão da Prefeitura de Petrópolis referente à operação da Petroita aqui na localidade do Alto da Serra, na qual ônibus da empresa Cidade Real estavam atuando aqui na localidade e alguns ainda estão fazendo esse rodízio com a Petroita. Gostaria de saber que medidas a Prefeitura vai tomar para voltar com o serviço total da Cidade Real.
Bem, em primeiro lugar, o serviço total da Cidade Real está acontecendo nesse exato momento, não parou, em momento algum, Gabriel. Faço questão de dizer que eu fiz um novo decreto, inclusive permitindo a Cidade Real continuar operando da mesma maneira como estava operando antes da decisão do desembargador, né, que eu tenho certeza que vai ser revista. Agora, eu faço questão aqui de frisar. Eu, com 6 meses de governo, eu iniciei um processo de intervenção do transporte público da cidade para poder garantir transporte público de qualidade. Foi assim lá na Cascatinha, foi no meu bairro, onde que eu moro, lá no Carangola. As pessoas batiam na porta da minha casa, falavam assim: prefeito, a gente não aguenta mais de andar nos ônibus da Cascatinha aqui no Carangola. Por favor, né, dá para o senhor realmente resolver esse problema? O problema é difícil. A gente sabe que isso daí é um cartel. Nós sabemos da dificuldade. Falei: perfeitamente. Demos todas as oportunidades para que a Cascatinha pudesse melhorar sua operação. Não melhorou lá no Carangola. Nós fizemos a intervenção. E aí sim, né, com os ônibus que a Cascatinha deixou de operar lá no Carangola, nós achávamos que a Cascatinha poderia melhorar, mas não melhorou. Continuou oferecendo um transporte péssimo para os moradores do Retiro, da Estrada da Saudade, Luiz Castro e Silva, do Roseral, e nós fizemos agora, há mais ou menos uns 4, 5 meses, uma segunda intervenção na Cascatinha e proibimos a circulação da Cascatinha de forma definitiva. E aí nós fizemos a mesma questão relacionada com a Petroita, porque hoje em dia, né, eu acho que já é consenso na cidade que a Petroita não tem mais condições de operar, né, ou condições muito precárias. O que nós fizemos? Mesma coisa. Né? Fizemos uma intervenção numa parte, numa região, um território importante. Morém, Alto da Serra, Meio da Serra, Sargento Boininho, Vila Felipe, Chacraflora, Piracicatula, ali. Né? Com a esperança de que a Petroita pudesse, de fato, com menos ônibus, de uma forma um pouco mais enxuta, né, poder se capitalizar e oferecer um transporte melhor na Zona Sul, que ficou faltando. E aí a gente foi surpreendido com essa tentativa da Petroita, né, de tentar, na minha opinião, enganar o desembargador, dizer que tinha condições de operar, né? E aí o que aconteceu foi que anteontem, semana passada, no dia seguinte, foi uma tragédia aqui na nossa cidade de manhã, colocando em risco a vida das pessoas, e assim por diante. Então, com isso, a gente garantiu o direito de um bom transporte, permitindo que a Cidade Real continuasse operando naquela região onde que a Petroita agora está operando, já de forma precária, né, diga-se de passagem, mas com certeza o cidadão petropolitano tem e continua tendo e terá, de fato, a opção de ter um transporte seguro naquela região. E eu não tenho dúvida nenhuma, essa questão da Petroita, né, fica claro que eu estou no caminho certo e que realmente a saída da Petroita, ela é, de fato, assim, uma emergência para a cidade. Tanto é que eu extingui o contrato com a Petroita e permiti eles, de forma precária, poderem ainda fazer a operação nessa região até a licitação. Nós vamos antecipar todo esse processo, não tenha dúvida nenhuma disso. É fora a Petroita realmente, não tenha dúvida. Perfeito, prefeito. Então vamos agora para mais um tema sorteado aqui em nossa entrevista. Saúde. Prefeito, como você comentou no início da entrevista, você e sua família, vocês têm esse histórico, né, voltado para a área da saúde. Sim. Eu gostaria de saber se durante todos esses mandatos do senhor tem algo que ficou faltando que você ainda gostaria de implementar dentro da área da saúde em Petrópolis. Olha, Gabriel, eu sigo realmente os passos do meu pai, né, o Dr. Rubens de Castro Bom Tempo, que foi um exemplo para mim, um exemplo para as pessoas que conviveram com ele, de dedicação ao ser humano, né, de responsabilidade com o paciente, de entrega, de fato, né, e se colocando sempre no lugar do outro. Meu pai foi um exemplo para todos nós, principalmente aqui, moradores do Alto da Serra, dessa região que foi a região mais atingida pelas chuvas. E eu me formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis, fiz residência médica, né, no Instituto do Servidor do Estado do Rio de Janeiro, né,
fui professor da Faculdade de Medicina durante um curto espaço de tempo da minha vida. Trabalhei na emergência também no CTI do Santa Teresa há muitos anos. Mas eu fiz meu internato no Hospital Cides Carneiro, né? Talvez as pessoas não saibam o carinho que eu tenho, a gratidão por aquele hospital, né? Que passa muito pelo meu internato lá naquele hospital. E fui diretor do Hospital Nelson Saep no governo do nosso querido, saudoso prefeito Sérgio Fadel. Então, eu conheço bem a rede. Eu vi essa rede crescer. Eu vi o SUS ser implementado nessa cidade. Eu lutei pelo SUS, né? Eu sou, né, um militante da área da saúde. É assim que eu me vejo, né? É assim que eu surgi na vida pública, né? Então, eu quero fazer muito pela saúde ainda. E não tenho dúvida, a saúde é dinâmica, ela precisa cada vez mais ser vista e revista por quem é gestor, né? A gente precisa cuidar das pessoas da melhor forma possível, né? E fazer com que as pessoas elas possam ser atendidas na sua linha de cuidado de uma determinada patologia, né? Na sua integralidade, de forma holística. Isso daqui a gente precisa, cuidar bem do ser humano, né? Devolver a saúde para a população e trabalhar a prevenção, né? Que é fundamental, né? A atenção básica, melhorar os nossos postos de saúde, informatizar os postos de saúde e trabalhar em rede com as unidades básicas de saúde e também com o Hospital Cides Carneiro, né? Que é um hospital resolutivo. Eu quero deixar aqui claro para você que está me ouvindo, né? Fiz muito pelo Hospital Cides Carneiro? Fiz, é verdade. Em pouco tempo, né, nós pegamos aquele hospital que estava sucateado, abandonado. Para você ter uma ideia, Gabriel, as pessoas chegavam lá, se internavam lá e tinham que levar lençol e cobertor, porque não tinha nem lençol nem cobertor quando as pessoas chegavam lá. Falta de respeito, nem para garantir a dignidade das pessoas. Isso é um absurdo. Isso é o mínimo necessário. Um kit de higiene pessoal não tinha, né? A alimentação deixava muito a desejar, o hospital estava sujo. Essa que é a grande verdade. As ambulâncias que estavam ali servindo o hospital estavam também, todas elas com o pneu careca, sucatearam. Essa realidade mudou em pouco tempo. Hoje o hospital é outro. O centro cirúrgico que funcionava de forma parcial, hoje funciona de forma total, em 3 turnos, inclusive no sábado. Podemos sim, né, diminuir a fila de atendimento, né, que era gigantesco, a fila de cirurgias que estavam sendo aguardadas, a fila represada, a quantidade de exames complementares, que também são importantes, né, que não acontecia, né, o aparelho de ressonância vivia quebrado. Então, a gente deu realmente um salto de qualidade, comprando equipamentos, né, podendo instrumentalizar melhor o hospital como um todo, mas eu quero deixar claro, tem muita coisa ainda para fazer. Por isso que eu estou aqui hoje para pedir o teu voto. Meu irmão, minha irmã, né, e você que trabalha no hospital, você que usa o Hospital Cides Carneiro. Nós vamos sim fazer um centro de traumatismo e ortopedia para o Hospital Cides Carneiro, dividir essa conta com o Hospital Santa Teresa e com isso nós vamos acabar com as filas também de ortopedia que existe na cidade, que é o nosso ponto fraco. Isso é prioridade, eu tenho consciência disso e nós vamos fazer. Como fizemos também, como muita gente achou que eu não ia fazer, que eu não ia ter capacidade, de fazer o centro de terapia oncológico ligado dentro do hospital, como determina as portarias do SUS. Né? Porque o paciente hoje em dia oncológico, ele lá, aquilo que eu falei, ele trabalha dentro de uma linha de cuidado. Ele chega lá no hospital, faz a biópsia, ele ali, né, se tiver necessidade, vai fazer uma cirurgia lá no hospital, ali vai fazer o seu tratamento quimioterápico, é ali que ele vai começar a cuidar da sua vida. Aquele hospital vai ser a segunda casa dele, e ele vai ser bem cuidado sobretudo com muito amor e carinho. E agora nós vamos reformar o Nelson Saep, e nós vamos integrar também toda essa rede ao SERRAC, que tenho certeza que com isso você vai fazer também justiça, que você vai acabar com a RPA, que existe na saúde, que acaba explorando também o trabalhador, porque não dá direito a férias, não dá direito a muitas conquistas do trabalho, e vão passar a ser CLT. Então, com isso, você cria vínculo, você pode construir realmente um sistema de saúde onde você vai estar treinando e capacitando os profissionais e estimulando eles a participar de fato, né, como rede, como um sistema público de saúde. Eu acho, Gabriel, que eu fiz muito pela saúde, né, não só aqui, mas também nos distritos, a Unidade Básica de Saúde de Pedro do Rio, a da posse em breve vai estar pronta também, uma nova Unidade Básica de Saúde que nós fizemos
aqui no Vicenzo Rivetti, no bairro Oswaldo Cruz. Deixo aqui um abraço aqui para o Reinaldo, para a turma toda de lá. Estivemos lá ontem. Enfim, para mostrar que nós realmente estamos comprometidos em melhorar a qualidade da saúde da nossa cidade. Mandar um abraço aqui para o pessoal da Glória, né, que, afinal de contas, o Hospital Cid Carneiro cumpriu, né, com uma missão social, não só assistencial, uma dívida social que tinha com o seu entorno. E lá nós montamos uma unidade básica de saúde que é atrelada, vinculada diretamente ao Hospital Cid Carneiro. Então, quero dizer para vocês, eu sou médico, né, sei como que deve cuidar da saúde, contem comigo e tenho certeza que a gente vai fazer muito mais, ainda mais, junto com a nossa ministra Nízia Trindade e também com o presidente Lula. Prefeito, vamos para o último tema, então, da nossa entrevista. Nós temos um tempo curto agora. Então, vamos aqui sortear este tema, que é cultura. Prefeito, é nítido que nos últimos anos a gente tem observado mais eventos culturais em Petrópolis, não necessariamente apenas no seu mandato, mas nos últimos 10 anos, creio eu, que haja um aumento significativo no número de eventos culturais, como você citou o exemplo do Rock the Mountain. Petrópolis hoje tem capacidade para receber eventos ainda maiores? Olha, Gabriel, eu discordo um pouco de você, né? Eu acho que a cidade estava passando por uma crise, principalmente na área cultural, talvez na área de eventos, ela possa ainda ter conseguido se sustentar, mas na área cultural, de fato, né, eu vi que houve um empobrecimento, né, durante esses anos que eu tive ausente. Então, como eu falei, o investimento que a gente faz na cultura é um investimento assim, muito vivo, né? A gente tem uma visão muito clara, né, que a gente precisa melhorar cada vez mais, e fazer uma grande discussão para que a gente possa, de fato, fazer com que essa cidade viva a sua vocação cultural. Não é com o centro de saúde do jeito que eu encontrei, com a sala de cinema totalmente fechada, né, com o teatro sucateado, né? Não é assim, com o teatro fechado, né, com o Palácio de Cristal fechado, com a Casa do Colombo quase caindo, né, com os centros culturais, todos que nós reformamos, lá de Nogueira, Praça do Céu, nada acontecendo. Então, hoje não. Hoje nós temos, né, um sistema que se estende pela cidade, né, e boa parte também financiado, né, pelo governo federal, em parceria, né, através da Lei Aldir Blanc e também da Lei Paulo Gustavo. Então, nós temos hoje, né, instrumentos para desenvolver, de fato, a cultura do nosso município, né, e quero aqui parabenizar também a Diane Lesco, né, e as pessoas que estão à frente da cultura, né, porque, afinal de contas, né, o conteúdo cultural que vem sendo gerado na cidade é da melhor qualidade. Né? E veja bem, a gente conseguiu um evento novo na cultura, vinculado diretamente à cultura e à educação, que foi o Festival Literário Internacional de Petrópolis. Um evento grande. Né? Você viu que ali aconteceu. Né? O Palácio Cristal se transformou numa grande biblioteca. Né? E a gente pôde ali realmente, né, oferecer cultura, né, para diversos segmentos da nossa cidade, atrelado sempre à educação, que eu acho que é a base maior para que a gente possa estar construindo, né, formando novos leitores para o futuro. Né, e trabalhar a questão das artes cênicas, né, do audiovisual, tem várias vertentes aí da cultura, o teatro, né, para a gente poder estar discutindo, pelo que o tempo está acabando. É verdade, prefeito. Então eu vou até te pedir, você pode usar esses cerca de 2 minutos aí para as suas considerações finais. Eu quero dizer, né, que eu sou um apaixonado pela cidade de Petrópolis. Eu nasci em Petrópolis, tenho um orgulho enorme de ser petropolitano. Né? Me realizo, de fato, como pessoa humana, podendo servir a minha gente, ao meu povo e à minha cidade. Quero aqui deixar claro para vocês, né? Eu conheço cada cantinho da nossa cidade, da Posse ao meio da Serra. Né? E acho que realmente eu estou preparado para novos desafios, né, que a cidade, de alguma forma, apresenta para todos nós no nosso dia a dia. Principalmente para enfrentar os problemas das chuvas. Né? Tenho certeza que, né, conseguimos reconstruir grande parte da nossa cidade. Tem muita coisa ainda para ser feita, mas grande parte já foi feita. E foi feito com muito amor, com muito carinho, principalmente pelo Alto da Serra, né, que foi o bairro onde que praticamente eu cresci, né, junto com meu pai, andando pelas ruas. Então eu queria deixar um forte abraço, principalmente para você, morador do Alto da Serra, do Morém,
da Sargento Boining, da Vila Felipe, da Chácara Flora, dizer que nós vamos junto até o final, com o pessoal da 24 de maio, da 1º de maio. Eu conheço os problemas que a gente tem que dar continuidade para que a gente termine de fato com esse processo todo e reconstrua todo esse território novo e que a gente consiga fazer uma cidade novamente com muita esperança e com muita força. Forte abraço, conte comigo, meu número é 40. Isso aí, prefeito, muito obrigado novamente pela sua participação. Gostaria de agradecer a audiência de todos. Eu sou Gabriel Barbosa, esta foi mais uma edição do Giro Entrevista e até a próxima.